Atlético de Madrid dá sinal verde para Flamengo contratar Thiago Almada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a resposta que saiu, que o Flamengo queria. Vou falar também sobre o técnico Leonardo Jardim, falou que quer o elenco completo. Vou falar também sobre 2 anúncios que saíram hoje, na tarde de hoje. Várias outras notícias você acompanha aqui no canal, beleza? Fala, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante primeiro seu like e a inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, não custa nada. Deixe seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado, não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar no nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação aqui, envolvendo a situação sobre 2 anúncios. Porque, gente, a situação é o seguinte: eu vou começar falando pelo anúncio da contratação. Hoje, o zagueiro da Mata, lembra que eu tinha trago a informação que o Flamengo vendeu ele? Pois é, o jogador acabou de ser anunciado pelo Konyaspor da Turquia. Ele foi anunciado oficialmente lá na manhã dessa terça-feira. Ele foi anunciado como novo reforço do clube turco. E aí a situação é a seguinte: vai lembrar o que o Flamengo vendeu ele. O clube turco desembolsou, comprou o jogador do Flamengo por $300 mil, que dá em torno ali de 1 milhão e pouco. E aí por isso, o Flamengo por $300 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta. Porém, o que aconteceu é o seguinte: o Flamengo terá direito a apenas de 25% desse montante, já que detinha somente essa fatia dos direitos do atleta, e os outros 75% pertenciam ao Grêmio. O Flamengo, ou seja, eles comprou por $300 mil por 70% de direitos econômicos do atleta. O Flamengo manteve com 25%, e os outros 75% vão para o Grêmio, que foi o clube que ele jogou, que ele pertencia, onde o zagueiro da Mata pertencia antes de vir jogar no Flamengo. Então, o Grêmio ficou com 75%, o Flamengo ficou com 25%. O Flamengo teve até a oportunidade de comprar mais porcentagem, mas o Flamengo não quis. Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Desejo boa sorte para o zagueiro da Mata, que ele consiga continuar mostrando o seu bom futebol, que ele mostrou aqui na base do Flamengo. Cara foi campeão da Libertadores Sub-17, ganhou tudo no Sub-17, no Sub-20 também ganhou tudo. Parabéns pro Damata, te desejo boa sorte, que você consiga continuar mostrando o seu bom futebol e o seu bom talento que você mostrou aqui no nosso Flamengo. Bom, vamos falar agora sobre outro assunto, porque a situação é a seguinte, gente: o Pedro ele postou uma publicação falando: nação, eu estou indo vestir outra camisa, né? Ele falou algo parecido nisso. Ele falou que ia estar vestindo outra camisa, que ia vestir outro manto. E aí, depois que ele postou isso, muita gente ficou preocupada: será que ele vai sair? Eu mesmo fiquei preocupado, porém era só marketing, gente, porque a situação é a seguinte: Pedro vai usar outra camisa. O Flamengo anunciou a criação de projeto Manto da Nação, onde os torcedores podem criar uma camisa especial feita pela torcida. Qualquer rubro-negro maior de 18 anos pode enviar suas propostas de camisa. As 10 melhores criações serão submetidas à votação popular. O desenho do vencedor ganha vida em uma edição limitada produzida para os torcedores, além da honra de eternizar sua criação na história do clube. O autor do manto vencedor receberá um prêmio de 10 mil e uma camisa produzida com o próprio desenho. E os outros 9 finalistas também serão presenteados com uma unidade de edição vencedora. Então, muita gente achou que ele ia vestir outro manto, porém ele fez só um marketing dizendo que torcedores maiores de 18 anos podem fazer o seu próprio manto, né? E aí, como diz aqui, vai ter um sorteio, e aí vai descobrir quem vai ser ganhar. Você vai poder ver essas informações lá nas redes sociais do jornalista Guilherme Flazoiro, beleza? Que ele trouxe essa informação lá, e aí você vai poder confirmar. Graças a Deus o Pedro não vai sair do Flamengo, graças a Deus. Eu fiquei com muito medo, sabe? Entendeu? O dia que ele falou que ia usar outra camisa, eu fiquei morrendo de medo, mas graças a Deus ele não vai vestir outra camisa, graças a Deus mesmo. Bom,
Vamos mudar de assunto aqui. Deixa eu falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a situação aqui, a situação da nota oficial. Porque o Flamengo soltou uma nota, né, brigando com a justiça, né, porque por um negócio lá da taça das bolinhas. E aí diz assim, ó, o Flamengo soltou uma nota hoje e diz assim, ó, o Clube de Regatas do Flamengo informa que a decisão da Justiça Federal de São Paulo, que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo Futebol Clube, foi reconsiderada nesta segunda-feira, após o recurso interposto pelo Flamengo. Ao reexaminar o caso, a 12ª Vara Civil Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega do troféu e indeferiu o pedido do São Paulo, reconhecendo que a competência para decidir sobre a destinação da taça é da Justiça do Rio de Janeiro. A Taça das Bolinhas permanece, portanto, sobre o depósito da Caixa Econômica Federal, exatamente como determinado pela Justiça Fluminense. E Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu. Por quê? Essa Taça das Bolinhas é o seguinte, gente. Essa Taça das Bolinhas é para quem foi campeão do Brasileiro lá na década de 90, 98, que foi campeão. E aí o que aconteceu é o seguinte: no São Paulo, essa taça era para ser entregue para o São Paulo. E aí, o São Paulo não considerou que o Flamengo foi campeão naquela época do Brasileirão. São Paulo não quis considerar. E aí, o que aconteceu é o seguinte: o Flamengo, sabendo disso, o Flamengo entrou na justiça brigando por isso. E aí, o que aconteceu? Acabou que essa Taça das Bolinhas foi para a mão da Justiça do Rio de Janeiro. E aí, como diz aqui, ó, a Taça das Bolinhas permanece, portanto, mesmo que foi para a Justiça do Rio de Janeiro, ela, como disse, ela permanece, portanto, sobre o quê? Sobre o depósito da Caixa Econômica Federal. Então, mesmo que chegou nas mãos da Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela está sobre o depósito da Caixa Econômica Federal. E isso é muito bom porque essa taça estava lá, o São Paulo queria que essa taça ficasse lá para os clubes de São Paulo. Queria que a taça ficasse lá com eles, mas o Flamengo entrou na justiça e aí a taça está sobre o comando aqui do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense estão confiantes no reconhecimento definitivo de seus direitos para ficar com o troféu. Graças a Deus o Flamengo conseguiu o que queria. Você pode acompanhar essa informação lá na rede social do Flamengo, ele soltou lá, você vai poder ler e entender melhor o que eu estou falando. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação, cara. A situação do elenco completo. A informação que saiu é que o técnico Leonardo Jardim, essa semana a expectativa é que tenha o elenco completo. Amanhã, os jogadores que chegaram depois ali, o próprio Carrascal, o único jogador ali que chegou mais longe na Copa, Carrascal, a expectativa é que já comece a fazer a preparação amanhã, mais alguns outros jogadores que estão voltando de férias vão se reapresentar amanhã. A expectativa é que o técnico Leonardo Jardim, até o jogo de sexta-feira, tenha um elenco completo para treinar. E aí, lógico, o departamento médico do Flamengo vai tentar acelerar e fazer vários exames para descobrir se o Rascaeta tem uma certa condição de pelo menos ficar no banco de reservas na partida contra o Olímpia. Ele vai fazer um teste para saber sobre como é que tá o andamento, se ele tá perto de voltar a jogar, se ele ainda tá muito longe. Enfim, a expectativa é que o técnico Leonardo Jardim possa ter o elenco completinho essa semana, com Arrascaeta, Léo Ortiz, Varela, De La Cruz, Carrascal, Gonzalo Plata, enfim, todo mundo. A expectativa é que ele tenha todo mundo à disposição do elenco do Mengão. E é claro que isso é uma excelente notícia para o nosso Flamengo. É claro que a gente torce que o elenco esteja completo. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Léo Pereira, gente. A situação é a seguinte: ontem eu trouxe a informação, é que o clube, o Besiktas da Turquia, sondou a situação do Léo Pereira, porém não deu em nada. E aí a situação é a seguinte: a informação que saiu hoje é que o Besiktas da Turquia apresentou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais, pelo zagueiro Léo Pereira. Aí diz assim: o Flamengo considera o zagueiro titular absoluto e peça fundamental no sistema defensivo, por isso não pretende negociá-lo por esse valor. Apesar do desejo de atuar na Europa, Léo Pereira não pretende forçar uma saída. O clube só aceitaria uma negociação diante de uma proposta considerada irrecusável. Ou seja, mesmo que o Besiktas fez uma proposta de 6 milhões, o Flamengo considera o jogador
jogador titular absoluto do sistema defensivo. E aí, por isso, não pretende negociar o zagueiro. Como assim? Apesar do Léo Pereira querer atuar na Europa, ele não vai forçar uma saída, porque ele entende que o clube só aceitará uma proposta ou uma negociação só quando for uma proposta irrecusável. Então, o Flamengo vai recusar essa proposta. Tudo indica que o Flamengo não vai vender o Léo Pereira. O Flamengo deve recusar essa proposta nos próximos dias. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí, envolvendo a situação do Léo Pereira. Bom, antes de falar sobre sinal verde de contratação de Thiago Almada, eu vou falar sobre a situação no Flamengo, que vai jogar aqui em Brasília contra o Olímpia. E aí a situação é a seguinte: a informação é que o Flamengo vai ter um faturamento milionário. A informação diz assim: Flamengo enfrenta o Olímpia em Brasília com despesas pagas e faturamento milionário. O clube não terá gastos com deslocamento para a capital federal, tampouco com hospedagem e alimentação. Além disso, o Flamengo enfrenta o Olímpia em Brasília com despesas pagas. O clube não terá gastos com deslocamento para a capital federal. E aí diz assim: vai estar tudo pago, como hospedagem e alimentação. Além disso, além da ausência de despesas, o Flamengo irá garantir um valor aproximadamente de R$1 milhão pela realização desse amistoso. Ou seja, o Flamengo não vai ganhar nada e vai ganhar um faturamento praticamente na casa de R$1 milhão. Ó, o Flamengo não terá gasto com despesa, não terá gasto com hospedagem, com alimentação, enfim, o Flamengo não terá gasto com nada e vai ganhar ainda. Aí diz assim, ó: além da ausência de despesas, o Flamengo irá garantir um valor aproximadamente de R$1 milhão pela realização do amistoso. Imagina um clube e jogar um amistoso em outra cidade e não pagar nada e depois do jogo, da realização do amistoso, ganhar praticamente R$1 milhão sem pagar nada. É o que pode acontecer com o Flamengo. Uma excelente notícia para o Flamengo, uma notícia excelente para o nosso Flamengo. O Flamengo não vai pagar nada e ainda vai ganhar um faturamento aproximado aí de R$1 milhão após essa realização do amistoso. Como eu tô falando, eu vou estar lá no estádio acompanhando esse jogo aí. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, torcer para o nosso Mengão conseguir essa grande vitória. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação aqui, cara. A situação do Thiago Almada. A informação que o Mauro César trouxe é que o Atlético de Madrid quer negociar o Thiago Almada com o Flamengo. Porque tem dois pontos. O primeiro ponto, ele quer negociar por quê? O Atlético de Madrid sabe que, mesmo comprando o Samuel ali por 100 e poucos milhões, o Flamengo está pagando tudo certinho nos mesmos dias as parcelas do Samuel. O segundo ponto, o Atlético de Madrid quer negociar porque sabe que tem uma boa relação. O Flamengo já contratou o Samuel, mais recentemente o Saul. O Flamengo tem uma boa relação com o clube. Vai lembrar que o José Boto já se encontrou com o José Boto. O Flamengo também, a situação do Thiago Almada, é um jogador que o Flamengo quer muito, é um jogador que a gente sabe que, se chegar no Flamengo, vai ser o reserva do Jorginho, ter a Arrascaeta. E aí a gente tem a situação seguinte: o empresário do jogador, do Thiago Almada, já deu sinal verde pro Flamengo tentar contratar. Porém, tem uma coisa: Arthur, então, e o futuro dele vai se definir depois da Copa. Arthur, então, se a Argentina perder amanhã, o futuro já vai ser definido? Não, o que vai acontecer é o seguinte: o Thiago Almada, a preferência dele era permanecer na Europa. Porém, ele não, até agora no final da Copa, ele não chegou nenhuma proposta da Europa. E aí, até o momento, o Atlético de Madrid tem o seguinte: se chegar uma proposta que seja de qualquer clube da Europa, o Thiago Almada ele vai sair e vai permanecer na Europa. Chegou a proposta do Sevilha, da Juventus, vou dar um exemplo aqui, do Napoli, sei lá, cadê? Vou dar um exemplo aqui. Do Napoli, de outros clubes, do Milan, que é um exemplo, tá? Se chegar qualquer proposta de clube europeu, ele vai permanecer na Europa. Então a gente tem que torcer para chegar nenhuma proposta de nenhum clube europeu para ele vir para o Flamengo. O Flamengo já chegou lá, a ideia do Flamengo é, assim que acabar a Copa do Mundo, já chegar lá no Thiago Almada e falar: Almada, você não vai pro River Plate, o River Plate tá com a situação financeira complicada, não consegue convencer o banco o dinheiro lá pro Atlético de Madrid, então você vai vir aqui pro nosso Flamengo. E a informação que o Mauro César trouxe é que o Atlético de Madrid, junto com o seu empresário, já deram sinal verde para a contratação de Thiago Almada. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, galera, transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou!